Olá! A nossa entrevista de hoje é com o presidente da comissão mais importante da Casa de Leis, a CCJR, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que acontece aqui, aonde nós estamos, e eu vou conversar com o presidente dela, que vai falar um pouco das alterações, das mudanças dos projetos, como é que tá sendo tão criteriosa a análise dos projetos que entram em tramitação na Assembleia. Já no âmbito nacional, o deputado Lídio Lopes, ele é presidente do Parlasul, que é um parlamento que une as assembleias de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E também secretário da União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais, que é da UNALI, integrante da FENACRIA, que é uma frente parlamentar de mobilização nacional em prol da criança e do adolescente. Deputado, tantas funções, entre elas, talvez a mais importante aqui no parlamento, que é presidir o coração da Assembleia, que é, na verdade, a grande função dos parlamentares enquanto legisladores. Para mim é uma grande honra poder presidir essa comissão pela segunda vez, aqui na Assembleia Legislativa, nessa nova legislatura, e é uma grande responsabilidade, muito embora ela é a principal comissão, porque ela é a comissão que ela é a porta de entrada dos projetos que são apresentados aqui na Assembleia, pelos parlamentares ou até mesmo pelo governo, e a Comissão de Constituição e Justiça é ela que analisa a questão da constitucionalidade, a questão de toda a atribuição do projeto, para que a gente possa analisar, possa emitir o parecer e então ele dá sequência. Passando pela Comissão de Constituição e Justiça, ele então vai ao plenário para votação e depois segue para as comissões de mérito. Deputado, como é que o senhor analisa as mudanças? A gente sabe agora que a votação, além de toda a transmissão e tal, fica mais transparente ao cidadão. As votações, né, que são todas ali digitais, as pessoas, os próprios parlamentares com acesso a toda a tramitação e também uma comissão que ficou bastante técnica, não é, deputado? Uma comissão formada aí por advogados aqui da casa, né, os deputados, e uma comissão muito criteriosa, eu senti. Bem, é uma legislatura diferenciada, veio muitos parlamentares novos, muitos atuando pela primeira vez aqui como parlamentar na Assembleia Legislativa e fazendo parte da Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos na comissão que é formada por 5 parlamentares, 3 deles são de primeiro mandato. Então, uma expectativa muito grande, né, de poder estar aqui, de poder fazer as discussões e principalmente porque hoje, acho que pela primeira vez aqui na casa, a comissão é formada por 5 advogados. Então todos são legalistas e querem discutir a legalidade de tudo isso e acaba então tendo uma discussão maior, uma amplitude nessa discussão com esses critérios para que realmente a gente possa analisar e que possa passar pela Comissão de Constituição e Justiça aquilo que realmente é constitucional. Aquilo que é inconstitucional, ele é vetado, não vai para o plenário e se ele recebe 5 votos contrário à sua tramitação, ele é arquivado. 4-1 ele já vai para o plenário. E aí tem uma discussão, e aí se passar o parecer que é pela maioria contrário, mas às vezes o parlamento ali, ele entende que deve votar, até mesmo para atender um colega que apresentou o projeto, para já não ter um projeto natimorto, né, ele acaba votando. Mas vai encontrar problema ali na frente, porque se ele for um projeto inconstitucional, o governo vai acabar vetando esse projeto, ele volta para casa, e aí, obviamente, que a plenária acaba, então, mantendo o veto do governo. Dificilmente você consegue 13 votos contrários para a derrubada de um veto do governo do Estado. Então, hoje, essa comissão ela tem um critério muito grande de poder realmente analisar e votar naquilo que é viável e aquilo que é constitucional aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem, deputado, entre as comissões de mérito, uma comissão que o senhor preside, é a Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos, que sempre foi uma comissão também que recebeu uma demanda grande, tanto de projetos quanto da população. Como é que está essa comissão? Então, a Comissão de Direitos Humanos é uma comissão importante. Eu sempre fiz questão também de atuar nessa comissão, mesmo porque eu faço parte da FENACRIA, que é a Frente Nacional em Defesa da Criança e do Adolescente. Eu represento Mato Grosso do Sul, a região centro-oeste, e essa frente a gente tem as bandeiras realmente de defesa. Então, eu fiz questão de estar nessa comissão justamente para fazer essa ampliação dessa discussão aqui no Mato Grosso do Sul e poder representar o Estado nos outros estados brasileiros, através da frente.
e com isso a gente vem encampando muitos projetos e viabilizando algumas discussões. Foi através da frente que nós trouxemos um projeto que eu apresentei aqui, que tratava das medidas educativas nas escolas do Mato Grosso do Sul, que em princípio foi colocado como a Lei Arfuch, depois foi retirado o nome, mas que acabou ficando, né, conhecido como a Lei Arfuch, que hoje está sendo aprovado em inúmeros estados do Brasil. E foi uma referência do Mato Grosso do Sul, através da FENACRIA, que levou para outros estados e está aprovando, inclusive tramitando na Assembleia de São Paulo, na Assembleia do Rio de Janeiro, já aprovado no estado de Rondônia, estado do Amazonas e outros estados da região Norte e Nordeste, e que projeto que nasceu conosco aqui no Mato Grosso do Sul. Então, obviamente esse é o papel nosso como parlamentar. E eu tenho atuado muito nessa Comissão de Direitos Humanos exatamente nesse sentido, mesmo porque eu tenho um enfrentamento muito grande hoje também na questão da dependência química, né? Eu tenho um centro de recuperação de dependentes químicos, onde a gente faz esse enfrentamento, e é justamente resguardando, né, a vida do ser humano. E eu tinha exatamente essa discussão, porque Mato Grosso do Sul, todos os centros que nós temos aqui, o Centro de Enfrentamento à Dependência Química, eles são centros voluntários. Nós não tínhamos, aqui no estado, não temos aqui nem um centro que seja de maneira que a pessoa vai ser internado compulsoriamente. Nós não temos nenhum centro aqui compulsório. E eu sempre imaginei abrir o primeiro centro de recuperação compulsório. E obviamente que as pessoas tinham um enfrentamento, mas vai ter um confronto com os direitos humanos, porque é a liberdade da pessoa de ir e vir. E eu sempre questiono isso, que a liberdade, através da questão da Comissão de Direitos Humanos, é você brigar pela preservação da própria vida quando você faz esse enfrentamento. E agora, então, o presidente Jair Bolsonaro acabou, através de um decreto, né, abrindo isso para os tratamentos compulsórios. Mas, deputado, e quanto a recursos para tudo isso? A gente sabe que é um assunto que aflige tanto a população de ter centros e até com auxílio do governo, das prefeituras do interior, porque as famílias buscam mesmo por auxílio e às vezes o próprio dependente. Como é que estão essas propostas, deputado? Existe esse enfrentamento junto aos poderes para que tenha essa colaboração, essa contrapartida forte então, aí? Isso está muito aquém ainda daquilo que a gente imagina. A gente sempre imaginou governo fazendo esse enfrentamento. Governo, quando a gente fala, é nível de município, estado e União. Me lembro que de um governo anterior, a nível de União, disse o seguinte: se não me engano, em 2016, disse que tinha gastado 475 milhões, né, no enfrentamento ao crack. Eu não vi esse recurso chegando aqui no Mato Grosso do Sul. Na ponta onde tem o atendimento, ele não chega, ou seja, ele se evapora no meio do caminho. Então nós acreditamos que hoje o governo federal, através do presidente Jair Bolsonaro, possa fazer, né, esses enfrentamentos e realmente fazer com que os recursos cheguem. Porque quem faz esse enfrentamento, na verdade, são as entidades. As entidades voluntárias, igrejas que criam, né, associações e fazem esse enfrentamento na dependência química. E com isso, acaba que buscando parcerias, buscando emendas parlamentares, convênio com o município, com o estado. Né? Em Campo Grande, o prefeito Marquinhos Tarde tem feito alguns convênios com entidade, passando algum recurso para que elas possam fazer esse enfrentamento. Então nós acreditamos que possa evoluir muito e é o que nós sonhamos, através de um centro de recuperação compulsório, para que a gente possa fazer o enfrentamento da antiga rodoviária aqui em Campo Grande. A presidência do Parlasul. Vamos explicar como é que funciona o Parlasul e qual é a grande finalidade dele, se Mato Grosso do Sul está bem inserido aí junto com os estados do Sul. Bem, o Parlasul é um parlamento criado por deputados desses 4 estados, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uma comissão de parlamentares que atua em discussões de algumas ações feitas por esses 4 estados. E eu me sinto honrado em poder presidir o Parlasul nesse biênio, e com isso nós temos um enfrentamento que atende os 4 estados, que é a questão das cidades gêmeas. Tá criando, já foi aprovado, nós já estamos bem avançados com a questão das cidades gêmeas, que são as cidades que fazem fronteira seca. Atravessou uma rua, você está no país vizinho. No nosso caso aqui, nós fazemos a fronteira com a Bolívia e com o Paraguai. Para Mato Grosso do Sul, já tem 7 cidades liberadas para fazer os free shops. Né? Então, para o lado de cá agora, para o lado brasileiro, vai ter os free shops, que vai ser o atendimento, né, com tudo que tem para o lado de lá,
pode ser comercializado do lado de cá, obviamente que obedecendo a cota, mas você compra no Brasil. Então, é um grande avanço, nós já estamos bem adiantados, já foi cotizado isso, já foi implantado pela Receita Federal, já houve todas as discussões e agora está em fase de implantação e de finalização nesses municípios que foram contemplados aqui no nosso estado. E aí, então, o Paraçu atua muito nessa região, fazendo com que a gente possa trazer melhorias para o estado através daquilo que a gente consegue impactar com os 4 estados que fazem a diferença para a nossa região. Deputado, como secretário-geral da UNALI, que é a União dos Legislativos, a gente sabe que as assembleias têm algumas pautas em comuns para poder aí trabalhar junto na mudança de dar mais autonomia para o trabalho dos legisladores, né, estaduais. Né, alteração na Constituição Federal em relação à mudança na participação dos estados e municípios, essas alterações, a possibilidade até mesmo das Assembleias Legislativas debater algumas alterações que podem ser feitas e vão acabar por facilitar um pouco o trabalho dos legisladores, que às vezes dá uma freada ali. Como é que está essa briga? Como é que está essa discussão em torno dessas possíveis alterações? Bem, nós, quanto deputados estaduais, nós estamos numa linha muito tênue, que é uma linha que você acaba legislando e entrando na esfera daquilo que é atribuição da Câmara de Vereadores, ou seja, legislando em função do município. Ou às vezes você acaba legislando aquilo que não é atribuição do Parlamento Estadual, acaba sendo do Parlamento Federal, da Câmara Federal. E aí você fica numa situação muito ruim, porque você acaba gerando um projeto inconstitucional por vice-iniciativa, não ser da sua atribuição, da sua competência como deputado estadual. E aí acaba que os deputados criando esses projetos autorizativos, que é chover no molhado. Né? Você não precisa criar um projeto para autorizar o governo a fazer isso, fazer aquilo. Né? O governo tem essa autonomia, ele tem essa competência. Então, por isso hoje nós temos esse entendimento da Comissão de Constituição e Justiça que o projeto autorizativo é praticamente inócuo, né, que você não precisa autorizar. E é por isso que acaba vetando aqui na Comissão de Constituição e Justiça. E a UNALI, percebendo tudo isso, então, ela acabou fazendo 4 projetos, e esses projetos ela fez com que fosse aprovado em 14 assembleias, porque a nossa Constituição diz que para você fazer uma PEC na Constituição Federal, ele tem que ser por a maioria dos estados, aprovado na maioria das assembleias, ou pelo parlamento, ou por aquilo que são as atribuições da Constituição Federal. E isso nós conseguimos aprovar em 14 estados para que a gente apresente as PECs diretamente do Parlamento Estadual na Câmara Federal e a gente vê, então, tramitando essas alterações para nos dar mais autonomia, para que a gente possa ter maior autonomia de poder legislar, né, sem entrar nas esferas, mas obviamente com uma atuação maior do Parlamento Estadual. Deputado, uma frente parlamentar que é muito importante para Mato Grosso do Sul, por conta da fronteira seca, que o senhor citou aí também, que em breve podemos ter novidades boas aí, em relação à mobilização nacional pró-criança e adolescente, que tem o objetivo desse enfrentamento à exploração e o tráfico também, né, sexual de crianças e adolescentes, que a nossa fronteira aí também fica um pouco à mercê. Deputado, quais são as novidades, o que podemos esperar, qual é o trabalho que está sendo feito com essa frente, a demanda e como que a população também pode enviar sugestões e até mesmo críticas e denúncias em relação a Mato Grosso do Sul nesse assunto? Bem, desde que eu fui vereador em Campo Grande e hoje no Parlamento Estadual, eu recebo muita reclamação. Às vezes vem uma mãe, um pai, dizendo que o filho é vítima de pedofilia, né, de violência, às vezes na escola, às vezes por um vizinho, às vezes por um padrasto. Então chega até nós. E obviamente que a gente procura, da melhor forma possível, acompanhar esses procedimentos que são realizados. E a frente, que é a FENACRIA, ela vem exatamente nesse sentido, de buscar esses trabalhos e procurar trazer solução em cada estado diferenciado. Então a gente tem uma reunião nossa a nível regional, que a gente acaba vindo parlamentares de todo o Brasil,
a gente faz essas discussões e vê qual que é a atuação, qual que foi a resolutiva naquele estado. E aí cada um leva os seus problemas, cada um mostra os seus problemas para que a gente possa realmente fazer essa diferença. Nós tivemos acompanhando o caso muito, que é a região fronteiriça lá do Acre, lá de Manaus, então são estados que é fácil ali com a Venezuela, surgiu muitos problemas nesse sentido. E hoje, a gente, quando nós aportamos um evento desse da FENACRI aqui em Campo Grande, nós tivemos a oportunidade de visitar com os parlamentares o município de Ponta Porã, né, que faz fronteira com Pedro Juan Cabaleiro, que é o Paraguai. Então a gente fez justamente para checar isso, né, de alguma problemática. Graças a Deus aqui na nossa região ela não tem sido tão agressiva nesse sentido, porque não chega de nós justamente essa questão do tráfico de criança ali. Mas chegou um período que inclusive teve uma comissão no Senado que veio para cá justamente porque estava começando a surgir essas problemáticas na nossa região. Hoje está sob controle, nosso sistema de segurança tem cuidado muito dessa região fronteiriça, e graças a Deus a gente não tem. Mas a violência contra a criança tem se acirrado muito no nosso estado e no país. Então, obviamente, tem uma preocupação e a FENACRI ela atua exatamente nessa defesa, fazendo esse enfrentamento e combatendo essas violências. Deputado, eu quero agradecer, desejar um bom trabalho aí nessa representatividade, tanto aqui no estado quanto a nível nacional, que ali na Unali, na FENACRI, no Parlasul. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com cada cidadão, cidadã sul-mato-grossense, e me sinto honrado. Eu falo que Deus vai nos dando a oportunidade de poder estar no parlamento, trabalharmos aqui na Assembleia, atuando, seja na Comissão de Constituição e Justiça, seja na Comissão de Direitos Humanos, seja na frente, né, estadual em defesa da assistência social, a qual eu presido aqui também esta frente. Mas, acima de tudo, Deus me deu a oportunidade de poder estar no cenário nacional hoje atuando nessas frentes, que é a FENACRI, que é o Parlasul, né, obviamente estando na Unali. Então nós temos feito um trabalho tentando bem representar Mato Grosso do Sul. Um grande abraço, que Deus abençoe cada cidadã sul-mato-grossense, que Deus abençoe seu lar. Nós conversamos com o deputado Lídio Lopes, que é o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa de Leis. Até o próximo.